Isaías 9, do 1 ao 6, todos acharam? A nossa reflexão nessa noite é sobre Jesus, o príncipe da paz. O texto base é Isaías 9, 6. Porém, nós não temos condições de entender todo o contexto do 9, 6 se nós não lermos desde do versículo 1 em diante. Então, por isso que nós vamos estar trabalhando e lendo desde o versículo 1. Eu vou estar lendo na versão NAA. A palavra do Senhor diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentado a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cedro do opressor, no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías, o nome do autor desse livro, significa Jeová é a salvação, Jeová salvou, ou a salvação vem de Jeová. Para nós entendermos o contexto que nós lemos esse versículo, ele começa falando de um tempo de aflição, ele começa falando de um tempo de escuridão. E por que Isaías se remete a esse tempo? Nós temos que entender um pouquinho o contexto histórico do que estava acontecendo para Isaías chegar nesse ponto, e porque ele deu essa profecia, essa visão. Isaías era um profeta de Deus, um grande homem de Deus, um grande homem que foi usado por Deus para advertir o povo de Deus, advertir sobre os seus pecados, advertir de como eles estavam andando. Nessa época da história do povo, o povo que amava a Deus, o povo que deveria fazer a vontade de Deus, e principalmente o povo de Judá, era um povo que eles se esforçavam em cumprir os sacrifícios, mantinham os rituais, mantinham tudo que a lei fazia, mas existia um problema. O coração desse povo estava distante de Deus. Um povo
que cumpria rituais, porém com o coração afastado de Deus. E por isso, esse povo começou a confiar mais nos seus recursos, começou a confiar mais nas suas posses, começou a colocar mais a confiança diante do homem do que diante de Deus. Não é muito diferente do que muitas vezes nós vemos. Hoje, trazendo para os nossos dias, nós vemos também pessoas que acabam se dedicando mais aos rituais, a práticas, porém com o coração afastado de Deus. E esse contexto todo foi um contexto de rebeldia, um contexto de infidelidade, um contexto de pecado, um contexto de idolatria. Então, quando nós começamos a ler Isaías 9:1, e ele fala sobre a aflição, e ele fala sobre a escuridão, isso era decorrente ao estado que o homem estava, é o estado que o povo de Deus estava naquele momento. E aí vem a palavra do Senhor, e nesse momento Deus acaba permitindo que nações pagãs acabem agindo de maneira a repreender o povo de Deus. Isso é muito sério, porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e quando nós acabamos nos afastando dos propósitos de Deus, Deus ele age com o objetivo de trazermos de volta a sua presença. Só que, diante de todo aquele cenário que estava diante de Isaías, diante de todo aquele caos, vem a palavra de esperança. Vem a palavra de Deus. E é interessante que Isaías começa na versão NAA, na Almeida também, ele começa com mas. Né? Esse mas ali faz toda a diferença. Porque ele fala, porque o povo que estava em trevas, mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. E por que essa terra não continuará mais na escuridão? Para nós entendermos esse propósito, nós temos que ver os versículos que estão 4, 5 e 6, e aí está a resposta para essa questão. E a palavra traz uma promessa. E ele fala aqui no versículo... Deixa eu só me achar aqui, no versículo 1. Deixa eu pegar aqui, que é na minha anotação aqui. Perdão, irmãos. E ele fala assim, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Porque o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se a luz. Aí nós vemos que a diferença entre dois contextos. Um contexto que era um contexto de trevas, para um contexto de luz. Para um contexto onde nós vemos a promessa de Deus. E essa promessa, ela se baseia nos versículos 6, na qual Isaías, ele tem a visão de um menino. É interessante que ele vê um menino, esse menino já coberto de majestade, esse menino com vestes de rei, e ele diz, porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será maravilhoso. Esse maravilhoso, ele vem de um contexto de que Isaías já conseguia ver ali a majestade desse filho. A majestade desse filho da promessa, que seria Jesus. A majestade daquele que, sobre os seus ombros, teria todo o governo. Sobre os seus ombros, traria a paz. E ele diz, no versículo 6 ainda, e o seu nome será Deus Forte. Esse Deus Forte, na verdade, ele tem um contexto de um Deus que é todo poderoso, um Deus que pode fazer todas as coisas. Pai da eternidade, aquele que pode trazer a vida, aquele que pode trazer a vida eterna. E príncipe da paz. E aqui que eu quero me deter um pouco nesta noite. O príncipe da paz. Por que o príncipe da paz? Nós vimos que ali o povo estava num contexto de trevas. Isaías estava ali anunciando a luz que viria no mundo, a luz que é Jesus, a luz que é a esperança dos homens, a luz que naquele momento de aflição que eles viviam, a luz que traria o quê? Traria alegria. Isaías fala que essa luz traria alegria, e não simplesmente a alegria, traria plena alegria. Isaías fala que o povo, eles poderiam crer nesta visão, principalmente por quê? Porque Deus já havia se manifestado em tempos atrás e já tinha dado livramento para esse povo, e por isso eles podiam continuar confiando que aquele Deus que outrora agiu, hoje continuará agindo. E isso nós também temos que guardar no nosso coração, que da mesma forma que Deus agiu no passado, Ele continua agindo hoje e Ele continuará agindo. Da mesma forma que Deus livrou aquele povo da aflição, Deus hoje, através do seu Filho, continua livrando o povo da aflição. Esse Deus que Isaías relata como um príncipe da paz, e quando nós entendemos que o que é essa paz que Isaías está relatando aqui, essa paz não é a ausência de guerras, essa paz, ela não é a ausência de conflitos, simplesmente. Não. Essa paz, ela tem um significado muito maior. Em primeiro lugar, Jesus, Ele nos traz a paz quando Ele nos restabelece em plena comunhão com Deus. A palavra fala que todos nós éramos merecedores da ira de Deus pelo pecado. O fato de vir Jesus e o seu sacrifício é o que restabeleceu a nossa paz com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Então, por isso que hoje nós celebramos o Natal, nós celebramos o nascimento de Cristo, porque foi através do nascimento de Cristo que nós pudemos ter essa aproximação. E hoje nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Mas essa paz, ela tem um significado também de prosperidade. Quando nós vemos a paz no contexto hebraico, e quando um hebreu, ou quando um judeu hoje, ele
sauda um outro com shalom, e shalom significa paz, isso tem um contexto muito mais profundo do que nós temos hoje no português. A semântica das palavras no português, muitas vezes, elas nos traz um significado muito limitado, reduz a importância do termo. Então, às vezes, nós falamos paz, Edmilson, mas nós não temos o pleno significado desta palavra, e principalmente quando nós falamos a paz de Deus, e principalmente quando nós falamos de Jesus, o príncipe da paz. Essa paz, essa palavra, ela vem carregada de plena saúde, ela vem carregada de um bem-estar, ela vem carregada de prosperidade. É isso que, quando nós dizemos a paz de Deus. Porque é isso que Deus tem para o homem. A paz que Deus tem não é essa paz que muitas vezes nós imaginamos, ou algo muito superficial, ou a ausência de um conflito momentâneo, não. Aquilo que Deus tem é muito maior. O sacrifício do seu filho, a vinda do seu filho, ela é carregada desse significado tão importante. E hoje, quando nós celebramos o Natal, nós celebramos o nascimento de Jesus, nós temos que ter em mente justamente o cenário desse texto. Porque o cenário desse texto, ele é basicamente o nosso cenário. Nós também vivíamos nas trevas. Nós vivíamos ou deveríamos viver aflitos porque nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos longe de Deus. E por mais que a pessoa queira, ela não consegue ter plena alegria quando não está reconciliada com Deus. E quando Isaías olha, e ele vê aquele cenário, que era o cenário de todos nós, longe de Cristo, afastados de Cristo, e aí sim, ele lança essa palavra de esperança. Uma palavra que é carregada de alegria, uma palavra carregada de certeza, uma palavra com a sua visão que Deus lhe deu naquele momento, da vinda do seu Filho Jesus. E hoje nós que estamos em Cristo Jesus, nós estamos na luz. A época do Natal é uma época repleta de luz, é a época das luzes. Você olha os prédios, quase todos os lugares que nós vamos, existe muita luz. Mas nós precisamos realmente ter a verdadeira luz, que é Jesus. A humanidade precisa ter essa verdadeira luz, que é Jesus. E tem um outro detalhe. Toda essa palavra de esperança que Isaías ele lança, ela tinha uma condição. Essa palavra, que ela está no Velho Testamento, e hoje nós a lemos a partir do Novo Testamento, mas no contexto do Velho Testamento, essa palavra tinha uma condição, que somente iriam gozar dessa verdadeira luz, de tudo aquilo que Deus tinha mostrado a Isaías, aqueles remanescentes de Israel.
E o que são os remanescentes de Israel? Dentro do contexto bíblico, aqueles que permaneceram fiel à vontade de Deus. E isso vale para nós hoje também como igreja. Todas as promessas que Deus tem, essa paz que Deus tem para nos dar, a base é o remanescente fiel. Nós permanecermos fiel. E no século XXI nós temos 2 grandes desafios. A igreja tem 2 grandes desafios. Um deles é permanecer fiel na palavra de Deus. Permanecer fiel nos propósitos de Deus. E aí, nós temos, olhando para esse texto, nós temos o exemplo do povo de Judá. Que apesar que era um povo que professava o nome de Deus, é um povo que não se manteve fiel ao nome de Deus. Esse é o desafio para nós como igreja. Esse é o nosso desafio para nós cristãos nessa época do Natal, onde boa parte da população mundial comemora o Natal para aqueles que se declaram cristãos. Mas será que nós estamos fazendo isso como um ritual, como um rito, ou com pleno entendimento desse sacrifício? Deus enviar o seu Filho para morrer na cruz. Então, hoje, esse é um dos nossos desafios como igreja. O outro desafio que nós temos nesse século é continuar proclamando essa boa nova que é a palavra de Deus. Nessa época, Deus usava os profetas para alertar o povo tanto da condenação quanto da bênção de Deus. Isaías foi usado nesse propósito para falar ao povo naquela época. Hoje, essa palavra profética ela é de responsabilidade da igreja. Essa palavra profética é responsabilidade minha e sua de proclamar o verdadeiro evangelho. Por quê? O mundo lá fora, ele está, como nós começamos nesse versículo, aflito e vivendo na escuridão. E somente nós, aqueles que realmente conhecem Jesus, são os que têm palavra de vida, são os que têm a luz que pode tirar a escuridão deste mundo. Que nesse Natal, ao celebrarmos o nascimento do nosso Senhor, nós tenhamos esse coração grato, porque Ele nos tirou das trevas e nos trouxe a luz, mas que nós possamos presenteá-lo. E o maior presente que cada um de nós pode dar a Jesus nesse Natal, que é o aniversariante, é permanecer fiel à sua palavra revelada e proclamar esta palavra revelada. Este é o maior presente que nós podemos dar ao aniversariante neste Natal. Amém? Vamos orar? Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer por Jesus, por um dia o Senhor enviar o seu Filho para nascer ali naquela manjedoura, para sobre ele
ser colocados os nossos pecados e para que a partir da sua morte e ressurreição, através do seu sangue, nós pudéssemos ter plena reconciliação contigo, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por Jesus. E que nós possamos, ó Deus, cada um de nós que estamos aqui, aqueles que ainda não te conhecem, que possam ter o privilégio de vir a ter esse contato íntimo contigo, porque sabemos que o seu propósito para o homem é um propósito de luz, é um propósito de bênção, é um propósito de vida, de plena alegria e de paz. Eu peço também, Senhor, para que o Senhor continue nos ajudando a caminharmos na Tua presença, que nós possamos permanecermos fiel à Tua palavra e também possamos proclamar a Tua palavra, para que todos aqueles que andam aflitos, em busca de paz, eles possam vir a receber a paz, receber a alegria, receber o conforto, a proteção em Ti, Senhor. Por isso, obrigado, Jesus. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter nascido, obrigado por ter morrido em nosso lugar. Isso nós quero orar no nome de Jesus. Amém.